Olá, bom dia. Aqui é o Teacher Breno. Eu sou professor de português e inglês, sou bacharel e mestre em letras pela USP e licenciado em português e inglês também pela ETEP, né? Nesse vídeo nós vamos ver as categorias gramaticais do português e do inglês, né? Pensando metaforicamente na linguagem como um jogo, as categorias gramaticais seriam os naipes e as cartas, né? O texto seria a jogada e o discurso seria a interpretação daquela jogada, o sentido daquilo, quem ganha, quem perde, né? Então, para você poder utilizar um idioma corretamente, falar um idioma corretamente, é necessário que você conheça as categorias gramaticais desse idioma. No caso, nós vamos ver as categorias gramaticais comparativas entre o português e o inglês, né? Uma visão geral, nós vamos ver as 10 principais classes gramaticais, que seriam substantivo e adjetivo, verbo, artigos e determinantes, pronomes, advérbios e preposições, e algumas armadilhas e dicas que a gente pode dar para vocês, ok? Então, as classes de palavras, quais seriam? No português, o substantivo, no inglês, noun, como se chama. Então, exemplos no português: casa, substantivo concreto; amor, substantivo abstrato. Em inglês, house, love, mesma coisa. Adjetivo, adjective, em inglês. Adjetivo, quer dizer, que vai junto com o substantivo, né? Ou com um outro adjetivo, né? Em inglês, em português, bonito, rápido; em inglês, beautiful, fast. O verbo denota processo, né? Mas modernamente nós sabemos que, embora do ponto de vista prototípico, né, como uma ideia principal, o verbo seja processo. Então, eu lavei a roupa, um processo material; eu pensei em você, um processo mental, e aí nós temos as categorias de processos, mas o verbo também pode não ter noção de processo, né? Como quando eu digo assim, ele permaneceu calado, ou ela está doente, né? Mas pensando no termo prototípico, correr e ser, né? To run, to be. O advérbio, ele é uma característica do verbo, ele adiciona característica ao verbo, né? Então, rapidamente em português e quickly em inglês. O artigo, ele é um satélite do substantivo. Então, você pode observar que o artigo, ou article em inglês, ele anda sempre junto com o substantivo, dizendo se ele, no caso do português, é masculino ou feminino, ou ia, ou se ele é definido masculino e feminino, definido ou indefinido, um e uma, se for indefinido. No caso do inglês, não tem essa noção de masculino e feminino, é apenas definido e indefinido, the e an. O pronome, os pronomes é a mesma coisa, né? No português nós temos os pronomes sujeitos, eu, ela, que ocupa a posição de sujeito, em inglês pronoun, e os pronomes demonstrativos, isso, né? Um pronome demonstrativo. Em inglês, I, she, it, eu, ela, e it é pronome neutro, né? Ele não tem noção de pessoa, ele tem noção de coisa, ele tem noção, às vezes, apenas de função de sujeito, né? Ele é uma proforma, ele apenas funciona como dizendo que tem um sujeito da frase que é it, né? E ele é neutro, ele não é nem masculino nem feminino, e ele não é uma pessoa. Basicamente isso, ele pode ser um animal, ele pode ser uma ideia que está sendo concatenada no discurso. Ah, você fez isso? Ah, isso, it, né? Então, eu sou isso, it, e continua, né? A preposição, preposition, ela é basicamente uma função de ligação, embora ela tenha transitividade, né? O velho exemplo, o livro sobre a mesa, uma representação espacial de que uma coisa está em cima da outra,
Então, em local, de origem, para, destino. Em inglês, in, of, to. A conjunção liga orações. O que é oração? Oração é uma frase que tem sujeito e predicado. Então, adição, mas, adversidade, porque, explicação, em inglês, and, but, because. O numeral ou determiner, ele é um determinante ou número, né? Então, é uma categoria semântica também, pura. Contar. A habilidade de contar é uma categoria semântica pura. Então, dois, primeiro, né? Quando eu digo eu tenho 2 carros, eu digo ele é o primeiro da fila. Então, números cardinais e números ordinais, né? To, first, a mesma coisa. E a interjeição é uma maneira que nós temos no idioma de expressar sentimentos, ideias, que não tem um conteúdo linguístico, ele tem uma marcação discursiva. Nossa, oi, ou seja, ele tem conteúdo? Tem, mas ele não tem um conteúdo semântico no sentido de uma oração. Ele tem um conteúdo que é expressão de atitude, de surpresa. Ah, legal, gostei. Então, é uma marcação de atitude, né? De expressão de ideia, sentimento e por aí vai. Lembrando que, como a linguagem é um fenômeno antropológico, as conjunções do inglês não são como do português. Então, por exemplo, nossa não é our em inglês, é wow. É oi, não é oi, é hey, né? Então, no caso do substantivo, nós temos em português masculino e feminino obrigatório, o livro, a mesa, o problema, a solução. E no português nós temos a concordância do número e do gênero. Então, singular, o menino alto, plural, os meninos altos. Singular, a menina alta, plural, as meninas altas. O inglês é quase que sem gênero gramatical, porém, o conteúdo linguístico, o sistema linguístico, ele não é só expresso, as ideias do conteúdo linguístico não são só expressas por meio de categorias gramaticais, né? Às vezes uma palavra, ela pode ter um conteúdo de gênero, como por exemplo, fiancé, quer dizer noivo, noiva, né? Em inglês. Então ele tem gênero. Mas, de maneira geral, os substantivos não têm gênero. The book, the table, the problem, the solution, né? Ele não tem gênero. E ele, no caso do número, ele não muda, né? The tall boy, the tall boys, the tall girl, the tall girls. Por que não muda? Nós vamos ver a seguir que nem o artigo muda, nem o adjetivo muda no caso do inglês. Então, o que eu quero dizer? O adjetivo, ele ocupa que posição? Geralmente, no português, depois do substantivo. Casa grande, homem inteligente. No caso do inglês, é antes. Big house, intelligent man. No caso da concordância entre gênero e número. Menino alto, menina alta, meninos altos, meninas altas. O inglês não muda. Tall boy, tall girls. Tall boys, tall girls. É uma coisa que eu não vejo muitos professores explicando, é que em inglês o adjetivo ele é invariável. Ele não flexiona em número, ele não flexiona em gênero, porque ele não tem esse traço semântico, né? E grau tem. No português a gente diz mais alto, né? Ele é mais alto do que eu, comparativo de superioridade. Ele é altíssimo, ele é o mais alto, superlativo. Então, tranquilo até aí. No caso de taller, the tallest, é a mesma coisa. Taller é mais alto e the tallest é o altíssimo, o mais alto, né? O mais alto de todos. Então, em inglês, nós temos uma consonância, como a gente diz, uma consonância, uma semelhança no grau dos adjetivos, tanto em português quanto em inglês, mas em relação à posição e à concordância, não, né? O verbo, o que é conjugar? O que é conjugar? Conjugar é um tipo de flexão. E o que é flexão? Toda vez que eu uso uma palavra e aquela palavra
tem que mudar de forma para se adaptar ao contexto linguístico ou ao contexto discursivo, o nome disso é flexão. Então, quase toda a construção tem flexão. O que é a conjugação? A conjugação é a flexão do verbo. Então, quando o verbo flexiona, a gente tem um nome só para isso. Chama conjugação. Então, no caso do verbo no português, a conjugação ela é rica e complexa, né? Ela tem pessoa, número, tempo, modo. Em inglês, é só a terceira pessoa do singular. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats. No caso dos tempos, no português nós temos mais ou menos uns 15 tempos verbais, que se organizam em presente, pretérito e futuro. Né? O inglês tem menos formas verbais, e não é tão chamado de tempo, é chamado de tenses, porque eles entendem filosoficamente de uma outra forma a noção do tempo da linguagem, não é o tempo do mundo real. E eles utilizam-se de mais verbos auxiliares para poder fazer a marcação de sentido, se por exemplo é futuro, passado, passado contínuo e por aí vai. O aspecto, em português, o que é aspecto? Aspecto é quando você pensa que quando eu vou de Curitiba para São Paulo, eu estou em Curitiba, é aspecto inicial. Eu estou dentro do ônibus, o processo está acontecendo. Eu cheguei em São Paulo, o processo acabou. Então, isso é o aspecto. Em português, ele é menos marcado. Nós temos o gerúndio, que é o aspecto que, enquanto você fala, o processo que você está falando está acontecendo. Mas em inglês, ele é muito mais marcado. Nós temos os tempos contínuos e progressives, né? O sujeito pode ser omitido em português, é uma língua pro-drop. Então, fui, tô com fome, né? Por quê? Porque a própria morfologia do verbo, a conjugação, diz qual é a pessoa. No caso do inglês, não. Sempre tem que ter o sujeito marcado linguisticamente na oração. Isso é uma regra sintática do inglês, né? Então, alguns exemplos, né? No presente eu posso dizer eu falo, ele fala, em português, em inglês seria I speak, he speaks. No pretérito eu falei, ele falou, I spoke, he spoke. No futuro eu falarei, eu vou falar, I will speak, I'm going to speak. No contínuo eu estou falando, I am speaking. No perfeito eu tenho falado, I have spoken. E no condicional eu falaria I would speak. Lembrando que o condicional ele está entrando na língua portuguesa, especialmente por pessoas que são polidas, que quando vão fazer uma compra numa padaria, por exemplo, diz assim, eu gostaria de 2 pães. E por que ela fala isso? Isso é o condicional do inglês, né? Ela está usando o condicional para dizer que não está dando uma ordem para o balconista. Ela está fazendo um pedido indireto. Isso é uma questão de cortesia e polidez que alguns balconistas não entendem, porque eles falam assim, já aconteceu comigo. Ah, você queria, você não quer mais? Eles falam assim, né? Aí um dia eu expliquei, não, eu falei, é porque eu estou modalizando, né? Então, os artigos definidos e indefinidos, com gênero e número no português, né? Em inglês, apenas 3 formas, sem gênero, the, a e an. John arrived, happiness is, I like music. Então, geralmente, o artigo não é utilizado, o definido, eu não digo the John arrived, eu não digo o John chegou, eu não digo the happiness is, eu não digo I like the music, eu digo John arrived, happiness is, I like music, né? Isso é mais comum em inglês do que em português, como no exemplo à esquerda nós vemos o João chegou, a felicidade é, especialmente na modalidade oral do inglês, você não usa o artigo de para marcar a referência, não precisa. Então, os pronomes pessoais, ou seja, que ocupam posição de sujeito, eu, tu, você, ele, ela, nós, eles, I, you, he, she, it, we, they. O objeto, ou seja, o pronome que sofre a ação do verbo, me, ti, o, a, nos, os, as. Me, you, him, her, it, us, them. O possessivo, meu, teu, seu, nosso. My, your, his, her, its, our.
O demonstrativo, este, esse, aquilo. These, that, these, those. Relativo, que, quem, cujo, onde. Who, which, that, whose, were. Indefinido, alguém, ninguém, tudo. Então, someone, no one, everything. Os advérbios e preposições. O advérbio, geralmente, ele quando é derivado de uma outra palavra, ele recebe o ly, como no português recebe o mente. Então, rápido, rapidamente. Quickly. Então, quickly, rápido, rapidamente em inglês. Easy, fácil. Easily, facilmente. Então, em português, você acrescenta o mente, em inglês você acrescenta o ly, né? E a preposição em inglês, você tem algumas que são um pouco problemáticas, porque a gente chama isso de gramática de construção, né? Na hora de fazer a construção do enunciado, não é igual, porque a língua é um fenômeno antropológico, né? Então, por exemplo, se eu digo I am at home, eu não digo I'm home. Eu digo I am on the street, eu não digo I am in the street. I am on the street. E por aí vai. Então, de origem, I come from São Paulo. Eu venho de São Paulo. I'm coming to Rio de Janeiro. Eu estou vindo. I'm going to Rio de Janeiro. Eu estou indo para o Rio de Janeiro. I'm coming from São Paulo. Eu estou vindo de São Paulo. Por, by, quer dizer, I'm looking for you. Eu estou procurando por você, né? I'm looking for you. Então não há uma correspondência um a um, né? Cada preposição carrega seu sentido próprio. E quando a pessoa faz o curso, ela vai aprendendo pouco a pouco o uso dessas construções que são fixas. As conjunções e os numerais. Nós temos em português as coordenativas, né? E as subordinativas. Em inglês, nós também temos as mesmas, né? Aí estão os comparativos. Então, e em inglês é and, mas é but, ou é or, pois é for. E as subordinativas, por quê? Because, quando, when, se, if, embora, although. E os cardinais, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E os ordinais, primeiro, segundo, first, second. Então, em português, o ordinal concorda em gênero e número. Então, a primeira vez, as primeiras vezes. Em inglês, isso não acontece. Então, algumas armadilhas mais comuns. Gênero inexistente em inglês. Alunos de português tendem a atribuir gênero a objetos em inglês. Não existe isso. Preposições depend on em vez de depend of, né? A pessoa pensa em português. Isso depende de você. It depend of you. Não. It depend on you. Interest in é diferente de interessado em. Verbos auxiliares. Então, as pessoas não entendem que o português ele usa a morfologia para fazer a declinação e a flexão. A declinação não, a conjugação e a flexão. No caso do inglês, a gente tem os verbos auxiliares que são associados ao verbo principal, que fica no infinitivo, e esses verbos auxiliares carregam marca de presente, passado, condicional, futuro, futuro planejado, futuro não planejado, que são os verbos auxiliares. O que é um verbo auxiliar, Breno? Por exemplo, em português, há um processo de mudança no sistema linguístico do português relacionado ao futuro. As pessoas não costumam dizer mais assim, eu irei na padaria. Elas dizem, eu vou na padaria. Então, eu vou ir na padaria, né? Elas falariam assim. Então, eu vou, o vou aí é auxiliar do ir, né? Que é o verbo no infinitivo, e o vou diz que é futuro. Então, esse vou é auxiliar. Deu para entender? Então, é assim. O artigo I like the music, I like music. Diferença de significado. Né? I like the music, eu gosto da música, eu estou vendo uma música em específico. I like music, eu gosto de música em geral. Né? A posição do adjetivo, a interesting book, ou book interesting, ordem invertida. Então, esquece que no inglês o adjetivo vem antes do substantivo e que ele não flexiona em gênero ou número. Ele flexiona só em grau.
E os falsos cognatos, actual como atual, actual é verdadeiro, library como livraria, library é biblioteca, pretender como pretender é to intend, né, to intend, e assim vai. Então, para resumir tudo numa frase, o português, o gênero gramatical é forte, a concordância é rica, os verbos são muito flexionados, os artigos quase sempre são presentes no enunciado ao lado dos pronomes e do substantivo, e o sujeito é opcional. No caso do inglês, gênero quase que só natural, pouca concordância, verbos auxiliares bastante, artigo 0 comum, não ter artigo no enunciado, e sujeito obrigatório. Muito obrigado, agora é só praticar.